Oi, primeiro ano, tudo bem? A gente está aqui para vocês aprenderem agora uma coisa bem legal, que é distribuição eletrônica. Para a gente fazer a distribuição dos elétrons ao longo da eletrosfera, a gente usa o diagrama de Pauling. Se você assistiu a apresentação de slides lá que eu apresentei para vocês, eu falei sobre esse diagrama de Pauling. Então, o Pauling ele foi um cientista que ele organizou a eletrosfera em níveis e subníveis de energia. E ele organizou em ordem crescente de energia. Então, como é que funciona esse diagrama? Todo elemento químico ele tem um número de elétrons. Esse número de elétrons ele tem que ser distribuído ao longo dessas letrinhas e números aqui que nós vamos desvendar. E nós vamos seguir a seguinte sequência, não é uma sequência linear. A gente vai seguir a diagonal. Então, a gente começa olhando por aqui, aí a gente volta, a gente faz isso aqui, ó, para ler o diagrama de Pauling. Na sua apostila, lá na página 56, olha, tem o diagrama para você poder acompanhar, ok? Então, eu não gosto muito de trabalhar com ele na diagonal. O que eu faço? Eu linearizo esse diagrama para vocês. No vestibular também, a gente acaba trabalhando com ele linearizado. Então, como é que funciona? Funciona assim, ó, eu vou colocando 1S2, 2S2, aí eu ponho 2P6, 3S2, aí eu volto para cá, ó, 3P6, 4S2, aí eu volto, ó, agora vem o 3D10, ó, 3D10, 4P6, 5S2, e eu vou, ó, acabou aqui, eu subo e venho na diagonal de novo. E assim eu vou até terminar, tá? São todos os subníveis, porque a gente tem elemento químico que tem um elétron, mas a gente também tem elemento químico que tem muitos elétrons, né? 118 elétrons, então a gente tem que saber como é que vai distribuir. Então, no máximo vai chegar até 7P6. E o menor vai ser só um S1. Nós vamos ver isso agora. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Olha só agora, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do sódio. Na tabela periódica, não sei se você lembra, esse númerozinho que está embaixo é o número de prótons, né? Então, eu coloquei a representação era de A a Z, lembra? Eu coloquei aqui o 11, que é o número atômico que tem na tabela periódica do sódio. Na é sódio, porque vem de nátrio, que é do latim. E então, ele tem número atômico 11, então é o número de prótons. Esse átomo, escrito dessa maneira, ele não tem carga, nem positiva nem negativa. Então, a gente chama de átomo neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra disso do bimestre passado, aí das aulas passadas, né? Então, o que a gente sabe? Então, se aqui é 11, eu tenho 11 elétrons. Então, eu vou ter que distribuir 11 elétrons usando o diagrama de Pauling. Como é que eu vou fazer? É como se fossem caixinhas. Eu vou seguindo as caixinhas até dar 11, porque é 11 que eu quero que caiba. Então, eu vou lá, ó. Primeira caixinha que eu tenho é 1S2. Então, eu ponho lá. Segunda caixinha, 2S2. Terceira caixinha, 2P6. Deixa eu contar quantos elétrons tem aqui para que eu não passe. Olha só. Esse numerozão aqui do diagrama de Pauling, ele corresponde à camada. Lembra lá na apresentação que eu falei para você? Tem camada K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma delas é representada por um número. Então, a camada K é a camada número 1. A camada L é a 2. A camada M é a 3. A N é a 4. E assim por diante. Então, esse numerozão, ele indica a camada que o elétron está. E esse numerozinho aqui pequenininho, ele indica quantos elétrons cabem nesse orbital. Então, no orbital S, cabem no máximo 2. Então, eu tenho os elétrons estão aqui em cima, ó. Eu tenho que distribuir 11. Então, ó, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Opa, tá quase em 11. Então, eu vou para a próxima gavetinha, ó. A próxima gavetinha é a 3S2. Só que se eu colocar aqui
3S2, eu vou ficar com 12. Então, eu tenho que pôr 11. Eu posso diminuir. Eu não posso passar, eu não posso escrever S3, por exemplo. Eu posso escrever P7, mas eu posso escrever menos, ok? Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do sódio em subníveis. Esse subnível aqui, o último, ele é chamado subnível mais energético. Então, subnível mais energético. E agora, eu posso dividir em níveis, em camadas. Como é que eu faço? Eu não falei aqui, ó, que o númerozão 1 é a camada K? Então, esse númerozão 1 é a K. Esse númerozão 2 é a camada L. E aqui também eu tenho 2, L. Então, agora é só eu distribuir, ó. Na camada K, K só apareceu aqui. Quantos elétrons eu tenho? 2. Na camada L, opa, apareceu L aqui e aqui. Então, eu vou somar os elétrons que estão aqui. Então, 2 mais 6, 8. E na camada M, que é essa aqui do 3, é 1. Então, essa aqui é a última camada. A última camada é chamada camada de valência. Então, olha que legal que ficou isso aqui. O que representa isso? Representa o seguinte, se você... Deixa eu ver onde eu vou apagar aqui com vocês. Ó. Se você tiver o átomo de sódio, ele tem um núcleo, certo? Onde tem os prótons, tem as cargas positivas e tem os nêutrons. E ele tem a eletrosfera. A eletrosfera do sódio, ela tem 3 camadas. Então, ela tem a camada K, ela tem a camada L e ela tem a camada M. Na camada K, ela tem 2 elétrons. Na camada L, tem 8. E a camada M tem 1. Então, a distribuição eletrônica do sódio, ela pode ser representada dessa maneira, no átomo neutro. Agora, a gente vai aprender a distribuir quando for um íon, porque na aula anterior a gente viu como distribuir um átomo neutro. Então, no átomo neutro, a gente pegava o número de prótons, é igual ao número de elétrons, e a gente distribuía seguindo o diagrama de Pauli. Aqui, não é nada diferente. Olha, eu coloquei até o mesmo sódio. Olha a diferença. Ele tem uma carga, ele tem um mais, ele é um cátion. Ele é um cátion porque ele perdeu um elétron, então ficou uma carga positiva lá no núcleo, sem o parzinho de elétron que ela tinha. Então, mas o número de elétrons aqui... Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar com 11. Então, a gente vai fazer aquela mesma distribuição que nós fizemos, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, ó, 11 aqui, eu fui seguindo a sequência até dar os números pequenininhos somarem 11. Por exemplo, e se for 24? Você vai somando até você vai indo... colocando todos os carinhas do diagrama de Pauling até a soma dos números pequenininhos conseguir fechar em 24. E assim por diante. Só que aqui tem uma coisa, tem essa carga aqui. Então, essa carga aqui, ele é um íon, ele é um cátion. Então, o que aconteceu? Se ele está positivo, é que ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, ele vai perder um elétron da última camada dele. Depois dá uma olhada no finalzinho da videoaula anterior, que eu fiz a representação. Eu coloquei camada K, L e M. Na camada M ficou assim, né? K2, L8 e M1, né? K, L e M, ok? Quando ele perde da última camada. Então, a última camada dele, que é a camada de valência, é essa. Então, quando ele vai perder, ele perde daqui. Perdeu, perdeu. Se a última camada é a M, então aqui é o 3ão. Então, eu vou tirar daqui, ó. Então, como que ficaria a distribuição eletrônica do sódio 1+? 1S2, 2S2, 2P6. Esse daqui sumiu, porque ele perdeu esse último elétron. Tudo bem? Agora, a gente vai distribuir o ferro 2+. Olha só, o ferro é um pouquinho maior. O ferro tem 26 elétrons. Então, eu vou distribuindo até os números pequenininhos
eu consegui chegar em 26. Então, olha só. 1S2, 2S2, 2P6, até aqui, ó, deu 10. 3S2, 3P6, 4S2, até aqui deu 20. Agora eu vou abrir o próximo, ó, 3D, só que cabem 10. Se eu colocar 10, eu vou ficar com 30. Eu tenho que ficar com 26. Então, 10 mais 10, 20 e 6. Cabem 10. Eu ponho 6, porque aqui dá 26. Aí você vai falar, poxa, professora, mas tem uma carga, você nem viu a carga? Não, não é assim. Então, ó, eu vi a carga, só que no primeiro momento eu distribuo como se ele fosse um átomo neutro. Agora, né, então eu vou fazer a distribuição completa, ó. Aqui, o númerozão 1 é a K, o númerozão 2 é a L, o númerozão 3 é a M, o númerozão 4 é a N e o númerozão 3 de novo é a M. Você vê que não segue uma sequência numérica. Pelo diagrama de Pauling, por ele ser na diagonal, uma hora fica 4, 3, aí vai para 5, daí volta para 4, e então não é uma sequência numérica, ok? Então agora, olha, eu vou distribuir. Camada K. Quantos elétrons tem na K? 2. Quantos elétrons tem na L? Ó, apareceu aqui e aqui. 8. Quantos elétrons tem na M? Apareceu aqui, aqui e aqui. Então, eu vou fazer 2 mais 6 mais 6, 14. E o N? A N tem 2. Agora sim. Agora eu vou falar. Se ele está positivo, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele perdeu da última camada. Quem é a última camada dele? A última camada é essa aqui. Então, ele perdeu esses 2, ficou 0. Tudo bem, ela sumiu. Mas e aqui? Quem é a última camada? É essa? Não. A última camada é o maior numerozão que aparece. Então, ele vai perder daqui, ó. Vai ficar 0, vai sumir esse. Não é a última camada, não é o último subnível. A última camada é o maior numerozão que aparecer. Às vezes, como no caso do sódio, a última camada foi também o subnível mais energético, o último subnível. Mas nem sempre. Os metais de transição, acontece isso aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ter uma videoconferência e aí a gente vai resolver tudo isso. Educação Adventista, muito além do ensino.